Você já sentiu que se esforça, que se movimenta, mas continua no mesmo lugar? Como se a vida acontecesse para todo mundo, mas não exatamente para você? Pois é, a maioria das pessoas acredita que a vida responde ao esforço físico, mas não. A vida responde à frequência. E hoje eu vou explicar um pouco o que é exatamente essa frequência que tanto a gente escuta falar, que tanto se fala por aí. Eu vou começar falando de alguns sentimentos. O medo, por exemplo, ele tem uma densidade, ele tem um peso. A escassez também tem um ruído, traz com ela também um peso. E a prosperidade também tem a sua clareza no caso. Tudo vibra, tudo que existe no universo, desde um animal, um objeto, tudo tem uma vibração, tudo tem uma frequência. Como eu disse, a prosperidade ela traz uma clareza, uma leveza, ela tem uma frequência. E quando você consegue se sintonizar nessa mesma frequência, nessa mesma clareza, você consegue acessar a prosperidade. Vou começar falando de alguns sentimentos. O medo, por exemplo, ele tem uma densidade, ele tem um peso. A escassez também tem um ruído, traz com ela também um peso. E a prosperidade também tem a sua clareza no caso. Tudo vibra, tudo que existe no universo, desde um animal, um objeto, tudo tem uma vibração, tudo tem uma frequência. Vamos entender na prática a frequência, sobre frequência. Pensa na sua vida como um rádio. Um rádio. Você quer ouvir música clássica. Você tem que sintonizar na estação que toca música clássica, certo? Por exemplo, você vai lá e sintoniza num ruído, tá lá fazendo barulho, ruído, ou tá tocando uma música que você não gosta, uma música ruim. Isso é o medo. O medo, por exemplo, é o ruído. A escassez é o ruído, é a distorção. E a música clássica é a prosperidade. É a frequência alta que você deseja atingir. E quando você vibra nisso, quando você entra nesse estado de ruído, de medo, de escassez, você estreita até a sua visão para as coisas boas. O seu cérebro, ele trava, ele para de criar, ele entra num modo de sobrevivência. Então ele acaba aceitando aquela realidade. Se você tolera desordem, medo, bagunça, se você tolera pouca coisa, né, escassez, você mantém isso. E você está dizendo silenciosamente para o universo, essa frequência é o que eu sustento. Enquanto houver ressonância, ou seja, você vibra numa frequência, por exemplo, do medo, da falta de fé, falta de acreditar que pode melhorar, você vai sustentar isso. Então, mas aí como é que eu saio desse modo de medo, de escassez, de ausência de prosperidade? O que eu faço? Parece simples fazer qualquer coisa, só tentar mudar o seu pensamento, mas você tem que sustentar o seu pensamento, você tem que realmente sentir, vibrar naquela emoção, naquela frequência. Você quer saber, quer entender um pouco melhor qual frequência que você está? É muito simples, gente. É só olhar ao seu redor. Olha para a sua vida, os seus hábitos, os seus rituais diários, aquilo que você coloca mais a sua energia. Não é só sobre conta bancária, não é só sobre quanto que você tem na conta, quantas coisas você tem de valor financeiro. Não é só sobre isso. A escassez não é só conta bancária, não é só quanto você tem na conta. A escassez também é quando você guarda o melhor para depois, a melhor roupa para depois. Você olha o preço e já sente aquela coisa, ai, não posso comprar. Ou já nem olha o preço porque fica com medo.
Medo, então você já emite aquele medo, você já vibra no medo. Isso é totalmente a escassez. Por exemplo, você olha uma coisa e não percebe valor, você só está preocupado com o preço. Será que eu vou conseguir pagar aquilo? Né? E aí, como é que eu faço para sair disso? Não é tão simples assim. Né? Às vezes as pessoas falam, pensa diferente, não é só isso. Você tem que fazer um trabalho interno com você, porque você está acostumado com aquele comportamento repetitivo, comportamento de escassez, de anos e anos, talvez a vida inteira pensando assim. Então, é uma mudança que tem que acontecer dentro de você primeiro, para depois realmente refletir e vibrar isso até que o universo capte o que você está vibrando. Eu falo que não é um negócio tão simples assim, não é um negócio tão fácil, porque é um desconforto. Você tem que sair dessa zona de conforto que você está tempos aí alimentando e repetindo e fazer um movimento, né? Porque a prosperidade, a abundância, ela exige movimento também, e movimento diferente daquele que você está repetindo sempre. E você precisa sair dessa zona, né? Desse conforto que você está, fazer um movimento que gera um desconforto e parar de ficar em defesa, de ficar com as mãos fechadas, porque se você está se protegendo o tempo todo, você não se abre para o novo, você não se abre para uma coisa boa, ou seja, para a abundância, para a prosperidade. E outra coisa, como eu disse, você tem que parar de ficar em defesa, né? E você tem que fazer um movimento. Tá? Tudo que é bom exige um movimento novo. E também, gente, ter coerência. Não adianta você só fingir que você acredita naquilo, só fingir que você achou que não é tão caro tal coisa, ou só fingir, por exemplo, você aceita lá que suas coisas estão tudo meio quebrada, emendado. Você não pode fingir que aquilo ali está bom. Você tem que acreditar que você merece e tem o melhor. Então tem que ter essa coerência também. Não adianta fazer uma coisa e pensar outra. Tem que estar aqui e aqui também mudado. Entendeu? Prosperidade, como eu disse, não adianta fingir. Não é fingimento, ela é coerência. Então você tem que começar a se mover em direção a algo maior. E como uma pessoa que não aceita o mínimo, você não aceita só aquilo, você não aceita só aquela escassez, você quer mais, porque você merece mais, tá, gente? Olha quanto, é só você olhar a sua volta, sair e olhar a natureza, por exemplo, olha quanta coisa abundante, você merece, você também é parte desse universo, então você merece o melhor. Tá bom, você pode me dizer, eu entendi o que você falou, eu não vou fingir, eu vou começar a querer o melhor, a me mover, a sair da zona de conforto que eu estou. E aí, como é que eu faço? Como que eu faço uma prática? Como que eu começo a mudar realmente a minha frequência? Parece tão difícil assim? Gente, pode ser um pouco difícil sim no começo, mas como que você pode começar? Comece pela sua casa. Vamos começar pela casa. Como é que tá a sua casa? Tá bagunçada? Tá desorganizada? Ok, você pode não ser rico, assim, tô falando financeiramente, mas será que a sua casa está limpa? Será que as suas coisas estão bem cuidadas? Né? E hoje eu vou propor aqui para vocês dar uma olhada nisso. Vamos começar pela sua casa e talvez pelo seu carro. Dê uma olhada como é que está o seu carro, está limpo, está organizado, ou está cheio de entulho, cheio de coisa, vai colocando coisa dentro do carro. Então isso gera uma confusão mental, então você olha aquilo lá, você já fica meio até irritado de ver a bagunça, né? Ou até você já até se acostumou com o caos, com a bagunça. Então eu vou propor para você hoje de você olhar à sua volta, né? Na sua casa, como é que estão as coisas, e começar a mudar. Eu vou organizar, vou usar uma roupa melhor, vou parar de usar essa roupa furada que mesmo que eu esteja dentro de casa,
Gente, né? Vamos usar uma coisinha melhor, um pijaminha mais bonito. Esse pijama aqui que eu fico guardando. É isso. Então, vamos começar por aí. Segundo ponto, reclamação. A gente adora, né? Parece que puxa a gente para reclamar. Então, vamos parar um pouco de reclamar, de falar coisas negativas. Vamos tentar fazer um exercício de falar em crescer, em movimento, em construir, em arrumar, em organizar. Vamos falar essas coisas positivas. Começa a colocar esse vocabulário na sua vida. Começa a falar, eu estou organizando a minha casa é linda, eu posso deixá-la ainda melhor. Comece por aí, porque a abundância, a prosperidade, elas gostam de movimento, gostam de clareza, né? Tipo, tirar aquela bagunça que tá ao seu redor. Você corta aquela bagunça, aquele caos e deixa espaço, abre espaço. Abre espaço para quê? Para o novo, para as coisas boas, né? Então, as coisas boas, a prosperidade, elas encontram espaço na sua vida, porque você organizou, você está mais clara a sua mente, né? Entende? Tipo, eu vou ficar focando só nas contas, só nas obrigações, eu vou ficar vendo notícia ruim, né? Vamos mudar tudo isso. Isso, ao longo do tempo, a gente pode trabalhar isso aí, mas por enquanto, comece. E agora, para não perder o costume, né, eu vou propor para você um exercício, tá, que nós vamos fazer juntos, para tentar começar nessa clareza. Eu tô até com umas anotações aqui, um ajuste de sintonia, tá? A gente vai fazer uma sintonia, vamos ajustar essa sintonia juntos, ok? Vamos lá. Então, vamos lá juntos. Faz isso comigo. Respira, fecha os olhos, tá? E vamos pensar hoje um medo que te trava. Alguma coisa que está te travando, que está te atrapalhando na vida. Uma insegurança, talvez, uma coisa que te atrapalha, que te coloca para baixo. Onde que você sente que isso está meio que te apertando? Tá apertando no peito, na garganta? O que você está sentindo fisicamente? Tenta perceber isso. E agora, imagina que você está girando, imagina um rádio, imagina que você está girando um botão de rádio, tá? Você gira o botão do rádio que está fazendo aquele barulho, chiado de rádio, ruído, e você está entrando agora numa sintonia limpa, clara, ou talvez uma música muito bonita, uma música clássica, uma música relaxante, revigorante, enfim. Um som claro, um som seguro. Lembra de um momento em que você se sentiu inteiro, confiante, suficiente. E segura essa sensação por pelo menos uns 5 segundos. Lembra desse momento bom que você teve? Isso é um ajuste da sua frequência. A gente está tentando aqui ajustar a sua frequência. Esse foi o exercício, tá? Respira, pode abrir os olhos. E para finalizar hoje aqui, eu vou falar que a prosperidade, gente, ela não é um evento lá do futuro. É uma coisa que acontece agora, que está acontecendo agora na sua vida. E que você tem que sustentar isso, que você tem que vibrar e trazer isso para o agora, para sua realidade, porque ela está acontecendo. É só você acessar. É uma decisão que você sustenta. Você vai sair daquele padrão de reclamação, escassez, coisas ruins para trás. E você, no agora, você vai sustentar um padrão novo, tá? Um padrão de
coisas prósperas. Então, se isso tocou em você, deixa aí nos comentários. Eu sustento o meu novo padrão. Tá? Coloca aí, eu sustento o meu novo padrão. E aí, vida nova, gente. Vamos trabalhar isso juntos e sustentar esse padrão novo, tá? Se você ainda não é inscrito, no meu canal, se inscreve, porque aí eu vou trazer mais conteúdos sobre isso, vamos entender juntos. Às vezes parece simples para alguns, mas às vezes não é tão simples. Então, se inscreve no canal, curte, né? Dá aquele joinha, ativa o sininho para você receber quando eu posto vídeos novos. Eu vou postar aqui toda semana, de preferência 2 a 3 vezes por semana, já que meu canal é novo. E é isso, gente. Um beijo e até mais. Ah, sem esquecer, eu mereço o extraordinário. Eu já ia me esquecendo de falar isso aqui. Eu mereço o extraordinário. Até mais.